E foi bem bacana. Então, boa tarde a todos e a todas, né? A gente vai ter o prazer hoje, né, de ter a professora Joelma com a gente, e aí a Mel aparece aqui para dar oi para todo mundo. No nosso grupo de estudos sobre abordagem crítico-superadora da educação física, né, que é um grupo de estudos de iniciativa do PIB de Educação Física da Unifap, e a gente vem estudando, então, um coletivo de autores e as teorias que fundamentam, né, a abordagem. E hoje nós temos, então, a professora Joelma de Oliveira Albuquerque, que vai nos falar, né, vai fazer uma aproximação ao método. Walter, você quer passar o slide? Então, a professora Joelma, nessa foto sorridente do Lattes, né, possui graduação em Educação Física na Universidade Federal de Alagoas, 2004, especialização em Metodologia do Ensino e da Pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer pela UFBA em 2006, mestrado em Educação pela Universidade Federal da Bahia, 2007, e doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, 2011. Professora do curso de licenciatura em Educação Física da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, coordena o grupo de estudo e pesquisa de Educação Física, Esporte e Lazer na UFAL, compõe o Comitê Científico do GTT Movimentos Sociais do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, o CBCE, e a Comissão Nacional dos Grupos STED-BR, representando a rede LEPEL de grupos de pesquisa. Foi pró-reitora de extensão da UFAP entre os anos de 2016 e 2020. Foi coordenadora diária do PIB de Educação Física e colaboradora do curso de licenciatura em Educação do Campo na FACED UFBA. Tem experiência na área de Educação Física, com ênfase em Metodologia do Ensino e da Pesquisa, Epistemologia, Prática Pedagógica e Políticas Públicas. Outros projetos da qual participou um projeto de extensão MEC, PROESH, CESU, FAO, de formação continuada de professores do campo, PIBIC, CNPq, UFAO, na pesquisa, e coordena a pesquisa Epistef Nordeste, coordenou, né, a pesquisa Epistef Nordeste em Alagoas. Em nível regional, com projetos junto à Unicamp FAPESP, sobre a produção do conhecimento em educação física no Nordeste. Em nível nacional, junto à UFBA, de Esporte, Ministério do Esporte, além de projeto em nível internacional, junto à Universidade Técnica de Braunschweig, na Alemanha. Acho que eu me enrolei ali, né? O PIBIC, CNPq, UFAO, pesquisa, coordenado a pesquisa Epistef Nordeste. Enfim, todo mundo entendeu que a professora Joelma tem uma experiência, né, em pesquisa, ensino e extensão. Pelo currículo, fez graduação, especialização, mestrado, doutorado, tudo, né, na sequência. Ou seja, é um trajeto profissional diferente do meu, né? Eu estava falando antes para os meninos aqui, eu tenho 26, 27 anos que eu me formei, ou seja, o meu tempo de formado é maior do que a idade, né, dos meninos e meninas que estão aqui no grupo. Mas, enfim, a mechinha branca também denota isso, né, denuncia. Enfim, então agora, professora Joelma, a gente queria te dar as boas-vindas, né, para você ficar bem à vontade conosco aqui. Nós somos um grupo pequeno, mas um grupo que, né, tem se sintonizado para estudar junto e discutir as atividades no campo de formação e atuação da educação física. Algumas pessoas não chegaram ainda, né, talvez cheguem mais tarde, enfim. Mas é isso, seja bem-vinda e fique à vontade para conversar com a gente. Ana Clara antes estava falando que as pessoas do grupo são tímidas, né? Mas eu espero que as pessoas te façam pergunta depois, ou que estabeleçam um diálogo, né? Que é importante. Então, a palavra está contigo agora.
Obrigada, professora Cássia. Eu estou 2 vezes aqui, né, porque o áudio do meu computador está ruim, né? Aí eu estou com o áudio no celular e a câmera no computador. Enfim, coisas da pandemia. Acho que o meu computador cansou, né? Aí, enfim. Bom, mas gostei, né, de rever aquela foto. Aquela foto eu estava em 2008, foi quando eu cheguei no doutorado na Unicamp, estava super feliz, é uma lembrança maravilhosa. Dizer, né, que esse espaço é um espaço importantíssimo de formação. Eu fui coordenadora diária do PIBID entre 2012 e 2015, final de 2015 início de 2016. E agora voltei, né? Voltei esse ano e continuo agora é, como coordenadora diária novamente, né, da educação física. E a experiência do PIBID, né, ela foi muito importante porque ajuda a gente a pensar na teoria, né? Então, a teoria, ela entra em movimento quando ela vai, né, se incorporando às nossas atividades, e aí a gente vai tirando conclusões, né, provisórias sempre, né, porque o conhecimento é histórico, né, e aí isso vai movimentando o nosso pensamento, né, mas a gente está na escola, vamos planejar essa unidade, sei lá, unidade com a ginástica, e vamos pensar, e de repente, poxa, olha, realmente aquilo na teoria era assim, né, e eu estou vendo que, né, então o PIBID permite esse movimento do nosso pensamento, né, a partir de uma inserção nas atividades pedagógicas, né. E o mais importante que eu acho do PIBID é que ele dá um tempo pedagógico para isso, importantíssimo. Que outras atividades na universidade, na nossa formação, não dá esse tempo suficiente como os estágios. Os estágios são importantíssimos, mas é um tempo muito curto, né? Quando o estudante começa ali, acabou o semestre e não sei o que e tal, e o PIBID não. É uma oportunidade, assim, sensacional o PIBID, né? Da gente ter um tempo pedagógico estendido, um ano inteiro ali com o professor, né? Dialogando com ele, estudando na universidade. Então, aproveitem bastante. Vou iniciar aqui a projeção, né? Dizer que, como a nossa própria teoria, né, que a abordagem crise superadora propõe, nós aprendemos por sucessivas aproximações. Essa é a ideia dos ciclos, né? São graus, né, de aproximação ao conhecimento, né? E aí, hoje, né, vai ser uma aproximação a partir da minha fala, vocês podem se aproximar a partir do texto, da leitura do texto, né, do professor Gaudêncio Frigoto, de outros textos, de outras pessoas que, né, podem vir falar também, né, e aí é importante, né, que a cada momento vocês, né, vão se aproximando e vão se apropriando, e não lidem como a lógica formal que é que a gente pensa, que a gente tem que aprender de uma vez só tudo, né. Por que eu estou dizendo isso? Porque o método, como ele é uma proposição de uma lógica dialética, ele não é algo fácil, ele é algo que rompe com o que é o nosso cotidiano, que é a lógica formal. A gente vive na lógica formal do nosso cotidiano. E aí romper com isso requer um esforço, né? E aí eu vou fazer a apresentação, né? E vocês podem perguntar, podem interromper, eu não entendi direito, né? Explica melhor, dá um exemplo, né? Fique bem à vontade. Esse é um espaço com poucas pessoas, então favorece muito, né? Para a gente dialogar mais, de uma forma mais próxima. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Pronto, já está aparecendo, né? Vou tentar botar aqui tela cheia para ver se aparece aí. Tá. Aqui para mim foi, mas aí para vocês parece que não, a tela cheia. A gente está vendo o arquivo, mas acho que não está em tela cheia mesmo. Mas talvez daqui a pouco ele abre, né? Não sei, ele nunca fica. Eu tentei hoje só porque eu sou teimosa. Né? Então tá.
Aí vamos lá, mesmo assim acho que dá, eu vou aumentar aqui um pouquinho. Então aqui, né, a professora Cássia já apresentou, né, os fundamentos, a gente vai hoje se debruçar sobre o método materialista histórico dialético, que é o método de conhecimento que fundamenta a abordagem crítico-superadora. Vai sempre ampliar a nossa visão sobre a abordagem crítico-superadora se a gente se aproximar sobre o método de conhecimento que sustenta essa teoria da educação física, essa abordagem da educação física, né? E a palavra abordagem é importante, né? Como a gente aborda o conhecimento da educação física. Tem uma explicação de uma teoria que explica como é possível conhecer as coisas que estão na realidade, né? Então, por isso que é a teoria do conhecimento, né? Que fundamenta aí a abordagem crítico-superadora. Opa! A abordagem crítico-superadora, né? Coloca um problema de fundo, e aí o professor Saviani, é importante dizer, né? Ele coloca, ele tem um texto, né, que fala sobre a necessidade de recuperar a problematicidade do problema. Então, uma coisa que é problemática, que precisa ser resolvida, sem o que a gente não consegue avançar, né? Então, naquele período, 1992, havia um problema, né, que era necessário responder para que a gente pudesse avançar enquanto área. E aí o coletivo de autores coloca, né, que um livro de metodologia não pode ser um mero receituário de atividades, né, uma lista de novos exercícios ou de jogos. Mais do que isso, deve fornecer elementos teóricos para a assimilação consciente do conhecimento, de modo que possa auxiliar o professor a pensar autonomamente, né? Então, esse era um problema, né? E continua sendo, porque ainda a área da educação física, né, resiste e sofre as determinações de grupos hegemônicos que querem que a educação física seja meramente uma disciplina que reproduz gestos motores, né? E a gente está entendendo, e o coletivo de autores entende, que a educação física é uma disciplina que está no currículo da escola, portanto, né, tem uma função social no currículo da escola, que é tratar o conhecimento da cultura corporal, né, e aí, como tratar esse conhecimento, que conhecimento é esse, né, então o coletivo de autores vai, né, aprofundando os elementos desse problema, que era um problema que precisava ser respondido, e continua sendo, né? A gente sempre está trazendo novas explicações para ampliar, para aprofundar essa teoria que foi inaugurada lá por coletivo de autores, que é a abordagem crítica superadora. Mas a gente não pode perder de vista, fornecer elementos teóricos para a assimilação consciente do conhecimento. Quem? As crianças que estão na escola, né, que estão no processo de formação, né? E aí, para isso, tem que ter uma teoria que possa ajudar o professor a pensar com autonomia, olhar para aquela realidade, né, da escola que ele está, ter conscientemente qual é a função social da escola, ou seja, de legar, compartilhar, transmitir para as novas gerações, né, o acúmulo histórico, a riqueza humana que foi produzida no âmbito da cultura corporal. Se a gente não pensa nisso, né, esvazia a importância, né, da educação física no currículo escolar. E aí, só retomando algumas coisas que estão no livro, como ponto de partida para a gente explicar o método, né? Porque é importante que a gente pense, né? A gente está falando do método de conhecimento, como eu falei no início. Então, conhecer a realidade requer, né, que a gente reconheça que realidade é essa que a gente quer alterar, né? E aí sempre a gente tem que ter um ponto de partida. A gente explica mais ou menos a realidade, a gente explica parcialmente ou mais, de uma forma mais completa e mais complexa a realidade, né? A depender também do grau de delimitação, né, que a gente consegue identificar aí do problema que está posto, né? Porque, por exemplo, muitos livros foram escritos na educação física,
1000 exercícios de basquetebol, né, para responder um dado problema. Qual era o problema? Eu quero exercício de basquetebol, para ensinar basquetebol. Pronto, estava resolvido, 1000 exercícios de basquetebol, toma lá. E que não é a dimensão do problema que está posta, que estava posta e ainda continua posta, né, para a gente, do coletivo de autores, né? Trazer elementos que o professor possa planejar, intervir, né, para que as crianças, os jovens do processo de escolarização se apropriem desse conhecimento. Então, eles colocavam na época, né, que o livro expunha, né, e discutia questões teórico-metodológicas da educação física. Veja como é diferente, né, do que uma proposição que estava posta até aquele momento, uma proposição tecnicista, né, funcionalista. Então, além de discutir essas questões teórico-metodológicas, né, toma como matéria escolar, toma a educação como matéria escolar, que trata pedagogicamente dos temas da cultura corporal, ou seja, delimita um objeto de estudo que amplia a visão sobre o que é o jogo, o esporte, a dança, a luta, né? Não reduz tudo isso a movimento, né? Então, a ideia de cultura corporal, essa expressão, né, dessas duas palavras, cultura corporal, sintetiza uma visão de realidade, uma visão de ser humano, né? Por isso que a teoria do conhecimento é tão importante para a gente compreender melhor. Quando se fala de cultura corporal, a gente está falando de quê mesmo, né? Por que não falar de movimento, né? Falar de cultura corporal, né? E a gente vai avançando e vai tratando disso ao longo da exposição. Então, eles reconheceram que esse conhecimento da cultura corporal era o conhecimento que trata a educação física, e importantíssimo, né? Já estava posto no livro 92, né? Que nas sociedades de classe, como é o caso do Brasil, o movimento social se caracteriza pela luta entre as classes sociais a fim de afirmarem seus interesses, né? Posso dizer, a grosso modo, que os interesses imediatos da classe trabalhadora correspondem à sua necessidade de sobrevivência, à luta no cotidiano pelo direito ao emprego, salário, alimentação, transporte, habitação, saúde, à educação, enfim, a condições dignas de existência, né? Ao acesso às atividades da cultura corporal, né? Ao acesso a espaços estruturados, né? De esporte e lazer, tantas outras coisas, né? Então, perder de vista isso, esvazia muito o conteúdo que a gente pode selecionar na escola, né? Se a gente não pensa que a classe trabalhadora que produz a riqueza, né? Nesse planeta inteiro, ela tem um interesse imediato, mas tem um interesse histórico, né? Ou seja, de acessar os bens culturais que é negado diariamente, né? Para essa classe. Aí a gente não olha para o currículo e pensa, olha, eu tenho que garantir isso aqui, é um conhecimento importante, né? Então isso rebate, né? No conhecimento que eu vou selecionar para ensinar na escola, né? Muito importante. Se a gente for olhar do ponto de vista de classe, né? A burguesia ela já tem acesso a tudo, né? Ela tem acesso às melhores quadras de tênis, aos melhores clubes, às melhores academias, ela tem acesso, né, a tudo. Quem não tem acesso é a classe trabalhadora, né? E muitas vezes o único acesso, né, possível é na escola. E aí, além de dar o acesso, o coletivo de autores quer também dizer como, né, quer colocar como a gente deve olhar para esses objetos da cultura corporal, né? E que relações a gente tem que reconhecer na nossa sociedade que é necessário explicar para que se compreenda o que é o jogo, o que é a ginástica, o que é a luta, o que é as acrobacias, a mímica, o esporte e por aí vai, né? Isso é uma síntese, né, do método, que o método vai explicar que a gente olhe para os fenômenos da realidade, né? E identificando as suas múltiplas determinações, né? E aí a gente vai entender o que é isso, né? Mas que o coletivo de autores já sinalizava. E aí os interesses históricos da classe trabalhadora vêm se expressando através da luta, da vontade política para tomar a direção da sociedade. Essa luta se expressa através de uma ação prática no sentido de transformar a sociedade
de forma que seus trabalhadores possam usufruir do resultado do seu trabalho, né? Então, trabalhadores diariamente, né, estão, inclusive agora na pandemia, expostos a todo tipo né, de coisa para construir o país, para construir tudo aquilo, né, produzir tudo aquilo que a gente precisa para se manter vivo, né, para nos alimentar, para nos vestir, para, né, para construir nossas moradias e tantas outras coisas, e normalmente ele não tem esse direito, né, a acessar essa cultura que ele mesmo produz, né? Então, é só para situar, né, esse ponto de partida aí, e a gente entender o que é que fundamenta, né, essa proposição, porque a gente vai ver aqui nos próximos slides, a abordagem crisperadora não só faz uma crítica, né, à sociedade de classes, a como é negado conhecimento à classe trabalhadora, mas ela propõe, ela é propositiva, ela propõe uma forma, né, de selecionar os conteúdos, uma forma de organizar esses conteúdos no tempo e no espaço pedagógico, né? Enfim, ela é propositiva, né? Então, isso é importantíssimo. E aí a gente vê o que está por trás dessa proposição para a gente entender melhor várias expressões, né? Termos que aparecem nessa proposição, né? Que vem da teoria do conhecimento que está sustentando essa abordagem. Né? E aí é só uma, né, que está aí itálico, de 1992 até hoje, né, as condições que levaram à elaboração dessa obra, elas continuam postas, ainda não foram superadas, né, e cada vez mais explícitas agora na pandemia, então, é uma contradição violenta, né, as condições que a classe trabalhadora tem, por exemplo, para viver esse momento excepcional na educação, né, do ensino remoto, e as condições que a burguesia tem, né, se aprofundaram, a desigualdade se aprofundou de um grau assim inimaginável, né? Classe trabalhadora desempregada, desalentada, passando fome, né, sem condições nenhuma, né? E ainda no meio disso tudo, tendo que passar por um processo de escolarização remoto, enfim, né? Então, é uma evasão gigantesca, é a negação de tudo, né, para a classe trabalhadora. Então, essas condições que levaram à elaboração continuam postas, né, não foram superadas, e por isso que a gente continua estudando e se aprofundando nessa abordagem, que é a única, e eu preciso dizer, é a única que olha para a realidade dessa maneira, que olha, né, para a escola pública dessa maneira e que propõe a superação dessas condições, né? É uma abordagem propositiva que propõe, no meio dessa contradição que é a escola, né, a superação dessa negação dos bens culturais que se faz à classe trabalhadora, né, no âmbito da escola e no âmbito da educação física, né. E aí, o estudo da abordagem crítica superadora, né, o que é que precede, então, ao estudo, né, reconhecer essas condições do atual modo de produção, da existência, né, e nesse, né, as condições da classe trabalhadora e seu processo de formação que não se dá fora da luta de classes. Então, olhar para a escola, lá para a nossa aulinha da educação física na escola, né, e não enxergar que aquilo ali se expressa, né, a luta de classes acontecendo, né, de forma real. Por quê? Porque ali, e a própria abordagem vai dizer, né, ali se materializa, né, ali acontece, vamos colocar assim nesses termos, entre aspas, né, acontece na prática as políticas públicas, né, chega lá na ponta, né, é como a política pública começa a se operar ali, né, no dia a dia da aula de educação física, né, se a gente não olha para aquilo e não enxerga aquilo como um momento, né, da luta de classes, a gente esvazia, né, esse espaço que é a escola e a própria educação física, né? Então, essa categoria da luta de classes ela é importantíssima no âmbito do materialismo histórico dialético, precede, né? É o fundamento, né? Porque toda a história, Marx já dizia, né? Toda a história da humanidade até hoje
é a luta das classes pela sua existência, né? Então, a gente já passou por vários momentos na história, a gente já passou pelo comunismo, comunalismo primitivo, a gente já passou pelo feudalismo, né? Aí a gente agora passou pelo escravismo, né? Aqui no Brasil a gente viveu, né, o escravismo e estamos agora no capitalismo, né? E todos esses momentos, né, de organização social que a gente viveu na história estava posta a luta de classes e era a partir dessa luta que a sociedade ia se organizando, né? Bom, e aí, obviamente, essas classes lutam por uma condição de vida melhor, a classe explorada luta por uma condição de vida melhor, né? E aí, por isso, coloca no seu horizonte um projeto histórico que nós, né, identificamos como projeto histórico socialista, e aí, para não, como que eu posso dizer, a gente não fazer uma interpretação equivocada, né, do que é o projeto histórico socialista. É um princípio, né, que a gente quer que a gente construa coletivamente, né, enquanto humanidade. Que princípio é esse? Da socialização da riqueza humana. Por isso que chama projeto histórico socialista. A gente quer socializar a riqueza humana que hoje é produzida, né? Então, se a gente tem hoje, né, um desenvolvimento científico-tecnológico de alto nível, né, um super desenvolvimento científico-tecnológico, né, se a gente for olhar diversos âmbitos da ciência, super avançado, do ponto de vista da produção tecnológica, né, uma coisa assim, super avançada, a gente tinha até antes da pandemia, são dados da FAO, né, 800 milhões de pessoas no mundo passando fome. Então, essa sociedade não atende às nossas necessidades, né? Tem condições tecnológicas para produzir alimentos para 3 vezes a população mundial, mas prefere que as pessoas passem fome para manter as suas taxas de lucro e não doar os alimentos, mas vender os alimentos, né? E não baixar o valor dos alimentos, ao contrário, aumentar, né? A gente está vivendo isso. Então, só para a gente entender por que a gente defende um outro projeto de sociedade, né? Essa sociedade não serve para a gente, né? Sociedade capitalista não serve, não atende às nossas necessidades, né? A gente quer construir uma outra sociedade, né? Com princípios, valores, né? Que reconheça a riqueza que a classe trabalhadora produz e socialize a riqueza com todas as pessoas, né? E aí isso inclui a escola e inclui a educação física. E aí nisso tudo está o trabalho educativo, né? Dentro da escola, né, na educação física, está o trabalho educativo. Bom, e aí só fechando a ideia do projeto histórico, que é algo muito importante no método materialista histórico dialético, porque tudo que a gente faz hoje, a gente precisa reconhecer que a gente está fazendo sintonizado, né, com essa ideia de superar esse modo de produção, que é o capitalismo, que se assenta em cima da exploração do ser humano pelo próprio ser humano, né? Então, a lógica, né, é que a gente continue reproduzindo na escola aquilo que favorece a essa exploração continuar, né? E a gente quer superar isso. Então, a professora Michelle Ortega Escobar, né, que nos deixou ano passado, ela responde, né, o que é projeto histórico mesmo. Aí ela diz, é um projeto de sociedade que você pensa, que você sonha, que você luta por ela. Além de colocar esses sonhos, também coloca as formas de luta que deverão ser empreendidas para consegui-lo, né? E aí, né, é importante, né, essa categoria que a gente chama de projeto histórico, né, esse projeto de sociedade, projeto de... O que é que a gente quer para a história humana? Que ela continue sendo assim, né? Né, milhares na miséria, milhões na miséria, né? Não, a gente quer alterar essa história, né? A gente quer uma nova história. Então, o que nós fazemos agora, ainda, né, aqui parafraseando a professora Michele, né, é defender um projeto histórico socialista. E eu vou explicar por que a gente chama de socialista, né? Estamos usando um recurso teórico,
um recurso intelectual, né, que é idealizar um projeto que se opõe aos seus principais pontos de fundamentação ao projeto histórico capitalista. E aí, essa concepção de mundo socialista, né, significa a crítica a duas propriedades fundamentais do capitalismo. A primeira é a apropriação privada dos meios de produção, né, que é o que caracteriza essa sociedade, e a segunda, a divisão da sociedade em classes sociais. Então, aqui está arrematando, né, o que a gente vinha falando. São concepções importantíssimas que são recursos teóricos do próprio método dialético, né. A gente sempre vê o nosso trabalho pedagógico, o nosso trabalho como professor, e colocar ele em função, né, da construção de uma outra sociedade, né, com outros valores, né, não com os valores que são dominantes na educação física, por exemplo, né, a sobrepujança, a competitividade, né, mas outros valores, né, que são mais humanizados, né. E aí isso tem um fundo, né, são as próprias relações de produção que são de exploração, né, de uma classe sobre a outra, né. Então, o trabalhador hoje luta muito para ele produzir, ele ter os meios de produção e produzir, né, porque os meios de produção eles são também privatizados. O que são os meios de produção? A matéria-prima, a própria força de trabalho, né, o próprio trabalhador, e o maquinário que é necessário, né? Então, o trabalhador não tem o maquinário, o trabalhador não tem a matéria-prima para produzir, ele é sempre um assalariado de alguém que tem a matéria-prima para produzir, o maquinário para produzir, né? E ele fica ali submetido às ordens daquela pessoa. E o que a gente quer é um trabalhador livre, que produza, né, essa riqueza e usufrua, né, também dessa riqueza. Então, essa é a primeira grande reflexão, né, para a gente pensar como ponto de partida. E aí é só a gente se perguntar pela pandemia, né? O que está posto na pandemia, gente, é devastador, né? Se a gente já tinha a miséria posta no modo de produção capitalista, agora, então, nós estamos num nível inimaginável, né? Que a gente nunca pensou que pudesse acontecer num espaço tão curto, né? E aí, vamos lá. Ela continua, né, colocando que projeto histórico é um sonho, mas também um elemento teórico. Então, sempre lembrando, né, é um elemento teórico que permite olhar as qualidades, ou seja, as características que assume um projeto educacional na escola básica, no ensino universitário. Quando você visualizar esses elementos, poderá entender como deve agir para se opor a determinadas práticas, né? Coisas que na educação física passaram anos fazendo e acham coisas tão ingênuas, né, que não faz mal a ninguém, não faz mal a nenhum, né? Mas quando a gente olha e se pergunta pelas características desse projeto educacional, vai a fundo, né, vai olhar, aí a gente percebe, né, começa a identificar os elementos que precisam, sim, ser superados, né? E aí, como a gente deve agir para superar determinadas práticas, né, no âmbito da educação física, por exemplo. E aí pensar num projeto histórico, né, socialista, com auxílio das referências do materialismo histórico dialético, nos permite abordar a educação física numa outra perspectiva, né, como a que colocaremos agora, né, isso foi a entrevista que a professora Michele Ortega Escobar deu para a segunda edição lá do livro coletivo de autores, né. E aí, isso tudo para dizer que não, que o materialismo histórico dialético é um método, né, de conhecimento do real, né, como é possível conhecer a realidade através de um método sistemático e não a partir do senso comum, dos pitacos, né, como a própria Michele gostava de dizer. E isso tem a ver não com porque eu quero mudar a minha prática. Na verdade, é uma tese de fundo, né, do materialismo histórico dialético, é que os filósofos, né, passaram muito tempo interpretando o mundo e o que importa agora é transformá-lo. Então, o método materialista histórico dialético, ele é um método que permite, que coloca no horizonte a transformação da realidade, né, conhecer a realidade para transformá-la, e não somente
conhecer por conhecer, né? E isso muda tudo, né? Não, se o método, né, sistemático de conhecer a realidade, ele tá para alterar a realidade, muda todos os procedimentos, muda, né, a forma como a gente lida com os nossos objetos de estudo, muda uma série de coisas se a gente quer alterar a realidade. Se a gente quer manter a realidade da forma como está, então, né, é outra forma, né, é outra forma de conhecer essa realidade. Então, eu conheço dentro do limite que vai fazer com que eu não altere essa realidade, né? E aí o método materialista histórico dialético está para isso. E aí vamos lá, né? Isso aqui eu vou passar bem rápido. A professora Celi Tafarel se valeu desses critérios para analisar as proposições pedagógicas da educação física. Isso lá nos idos de 1997, né? Então, ela perguntou para todas as abordagens da educação física, que são as clássicas, que todas já existiam e continuam existindo até hoje, e são as que continuam até hoje, a maioria, né? Perguntou qual é a direção política do processo de formação humana para essa abordagem, qual é a relação com o projeto histórico que essa abordagem faz, né? Do ponto de vista da proposição epistemológica, o que é que ela reconhece como objeto de estudo, né? O que é a ciência para essa abordagem pedagógica, né? E a terceira coisa é que ela identificou se apresentava-se uma proposição, né, pedagógica ou não, né? Então, ela fez esse estudo e chegou nesse quadro aqui, né, só para a gente se situar, né, que no quadro das concepções da educação física, está aqui embaixo do lado direito, né, a abordagem crítico-superadora. Só para explicar o quão importante é isso aqui, porque às vezes a gente lê muitas coisas, chega para a gente muito texto, muito livro da educação física, né? E aí a gente fica olhando para aquilo assim, mas qual é a diferença de um para os outros, né? Então, esses critérios que a professora Celi trouxe aqui são muito importantes para a gente diferenciar um dos outros. É o que tem de mais profundo, assim, que dá para a gente diferenciar uma proposição da outra. E o primeiro movimento que ela fez foi o seguinte: primeiro, identificar as que não são propositivas. São pessoas que contribuíram com a reflexão da nossa área, são pessoas que tematizam, né, aspectos da nossa área, mas são pessoas que não apresentam uma proposição pedagógica sistematizada para o ensino da educação física na escola, né? Então, é essa coluninha da esquerda, né? Só para a gente se situar, porque muitas vezes a gente pega um livro, eu gostei desse, eu quero aplicar na prática, e na verdade não é nem, às vezes não é nem intenção do próprio autor aplicar, eu não gosto dessa palavra, aplicar, né, boto sempre entre aspas, na prática. Ele queria fazer uma reflexão, ele queria trazer novos elementos e escreveu aquele livro e etc, né? E tem gente que vai querer botar aquilo como uma proposição pedagógica que nem está posta ali no texto, né? Isso acontece muito. E aí vem as concepções propositivas, que ela classificou em não sistematizadas e sistematizadas. As propositivas, né, não sistematizadas, elas propõem uma visão do que é, uma explicação do que é educação física, qual é o seu objeto de estudo, mas não se sistematiza uma proposta pedagógica, né? Então, é o mesmo fenômeno que acontece, por exemplo, a abordagem desenvolvimentista. Nossa, na aula de educação física, então, bomba, né? De gente dizendo que vai fazer abordagem desenvolvimentista, etc, 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 etc. Mas não tem sistematizado uma proposta pedagógica para o ensino da educação física, dentro, né, das obras clássicas da abordagem desenvolvimentista. Inclusive, comprei o livro novo do Gotani, caríssimo, deste tamanho, desta largura. São vários artigos e não tem uma proposição pedagógica, né, para o ensino da educação física na escola. Fala do quê? De um aspecto, do aspecto motor, né, e aí, enfim,
N discussões sobre isso, a gente vai ver algumas delas ainda hoje. E as concepções propositivas sistematizadas, né? Aí sim, eles propõem, fazem uma reflexão sobre a realidade, né, sobre a educação física, aspectos da educação física, propõem um objeto de estudo e propõem uma forma sistemática de organizar e tratar esse conhecimento na escola. Então, aí é preciso ter muito, né, está muito bem compreendido, né, para a gente não ficar ali tentando fazer a amarração forçada da abordagem do João Batista Freire com a prática pedagógica, porque ele nem, né, propõe um método mesmo, né, organizativo, de selecionar o conhecimento, de organizar o conhecimento no currículo escolar, enfim. E aí vai, né, as sistematizadas, a gente tem a crítica emancipatória, a concepção de aulas abertas experiências, né, abordagem da aptidão física e a crítica superadora, né? E ainda tem por aí que a gente precisa atualizar, né, a tal abordagem cultural, né? Que eu fiz uma fala esses dias lá na UFRB e introduzi, né, o assunto, que é representada pelo Neira, né? Mas a gente pode discutir isso depois, né? Porque se parte de uma perspectiva pós-moderna e a pós-modernidade, ela nega a racionalidade. Então, ela nega a sistematização, ela nega qualquer coisa que tenha um modelo, que ela, enfim, né? E aí a gente pode depois discutir isso no momento oportuno. Mas que vem se espalhando, né, no Brasil como, bom, pior do que a pandemia, né? Assim, vem se espalhando bastante. E da minha avaliação de forma acrítica, né? Como se fosse a coisa mais crítica e mais revolucionária do universo. Mas isso é a minha avaliação, né? Claro que, né, tem muitas pessoas que defendem. Bom, aí isso aqui é um quadro sintético, né? É uma síntese para a gente se situar, entender, né? Bom, a gente está falando de abordagem crítica superadora, eu até circulei aqui, ó, né? A abordagem crítica superadora. Antes, o que é que vem antes da abordagem crítica superadora? Primeiro, vem a prática social da humanidade. Não existe abordagem crítica superadora de educação física nenhuma, né? A educação física é uma disciplina do currículo escolar que tematiza a cultura corporal. E aí a cultura corporal está na prática social da humanidade. Esse movimento aqui já é um movimento da gente usando um método materialista para olhar para além do imediato, para além desse círculozinho aqui e tentar enxergar em perspectiva, né? Como se essa educação física tivesse aqui, eu estivesse olhando aqui por cima e lá embaixo, né, lá para dentro, né, vai estar a teoria pedagógica, teoria do desenvolvimento, né, do psiquismo, a teoria do conhecimento, o objeto de estudo e a prática social da humanidade, né? Então, olhar para a abordagem crítica superadora é a gente reconhecer que nela se sintetiza, primeiro, a prática social da humanidade, que se expressa num objeto, que é a cultura corporal, né? Então, é importante que a gente reconheça que é a cultura corporal, porque a educação física é uma apropriação da cultura corporal para o currículo escolar, mas a cultura corporal existe na prática social da humanidade, e aí é o trabalho nosso, né, da educação física, é a gente se apropriar dessas manifestações na prática social, né, e transformar isso no conhecimento escolar e apresentar esse conhecimento para as crianças, para os jovens na escola, né? E aí, só sintetizando, né, aí a gente tem o objeto de estudo que é a cultura corporal, nessa prática social da humanidade, e aí a gente se apropria dessa cultura corporal a partir de uma teoria do conhecimento, que é o materialismo histórico dialético, porque aí a gente olha para a cultura corporal não como movimento, mas como uma parte da cultura humana, né? Que aí enriquece muito mais do que reduzir tudo a movimento, né? Movimentar todos os outros animais, né, do nível biológico, né, usando aí um termo do Sérgio Lessa lá na ontologia do ser social, né, no que está circunscrito como ser
biológico, né? Todos os seres biológicos se movimentam, né? E aí nós estamos no nível do ser social, né? E não no ser biológico. Ainda que a gente inclua as outras esferas dos seres, né? Que é o ser mineral, o ser biológico, e nós somos os seres sociais. Ainda que a gente inclua, né, o aspecto biológico, o aspecto mineral, dentro, né, do que nós somos, mas nós superamos por incorporação, né? Nós somos seres, né? E podemos alterar a natureza e colocar ela em função das nossas necessidades. Nenhum outro ser faz isso. Nenhum outro ser produz o novo, né? E aí o materialismo histórico dialético reconhece a cultura corporal como uma produção humana que está posta, né, em função de determinadas necessidades, né? E aí, então, para que a gente explique, né, a educação física, a gente também se vale de uma teoria de como é possível ao ser humano se desenvolver, né, a teoria do desenvolvimento do psiquismo, a psicologia histórico-cultural, e uma teoria pedagógica, que é a pedagogia histórico-crítica, e aí a gente vai pensando, né, como essas coisas vão se complexificando, e aí a gente vai chegando ao ponto que a gente precisa, né, de uma forma sistemática para transmitir para as novas gerações todo, né, um acervo, um legado enorme de um monte de coisas que a humanidade desenvolveu, né, e aí a gente precisa, sim, de uma teoria pedagógica. E aí a educação física não pode se furtar disso. A abordagem crítico-superadora, né, sintetiza essas teorias, né, na direção de um projeto histórico, né, em busca de uma nova prática social. A gente começa lá em cima com uma prática social da humanidade e a gente está em busca, né, de uma nova prática social da humanidade. E aí é que entra, então, estou de olho no horário aqui, viu, Cássia? Fica de boa. Aí que entra o método, né, do materialismo histórico na pesquisa educacional, que o professor Gaudêncio Frigoto escreveu esse texto, né, e que ele traz elementos que ajudam a gente a entender como a educação física aborda o seu objeto de estudo, que é a cultura corporal, a partir de uma outra lógica de conhecimento da realidade. Então, a gente sempre conheceu a realidade a partir da lógica formal. A gente nasce, opera, vive-se, né, faz tudo na vida a partir da lógica formal, porque é a lógica hegemônica da nossa sociedade. E, né, quando a gente quer alterar isso, né, aí a gente busca, no âmbito das teorias que foram produzidas com essa intencionalidade, né? A intencionalidade de alterar a realidade e não de manter a realidade. Bom, eu já falei, né, da teoria do conhecimento. Então, como é possível o ser humano conhecer a realidade? O Gaudêncio Frigoto, né, apresenta elementos fundamentais desse método para a gente conhecer, aprender esse real, né, o máximo que a gente puder desse real. E ele também parte da crítica às simplificações, né, tanto do entendimento como da aplicação da dialética materialista. Eu iniciei falando, né, de que não é uma teoria fácil, porque a gente vive no mundo da lógica formal, né? Então ela se torna algo não cotidiano, né? Algo mais difícil, né? Mais cansativo da gente se apropriar. E aí, para a gente não cair, ter cuidado para a gente não cair nas simplificações, né? Está aqui alertando a gente. E aí, aqui é uma citação dele, né? Colocando essa ideia da crise do aprofundamento teórico que se manifesta no nível mais imediato pela homogeneização superficial do discurso crítico, né? Mas cuja prática reflete a interiorização das concepções e categorias do humanismo, do positivismo e do funcionalismo. Vamos depois destrinchar isso daqui, né? Mas, em síntese, hoje todo mundo é crítico, né?
Vamos pegar a nossa realidade hoje. Todo mundo é crítico. Teve um monte de gente que votou no 17 porque achando que era crítico, né? Crítico que não conseguia ver o que estava acontecendo, né? Então, calma lá com esse crítico. Tem critérios para dizer o que é crítico mesmo, né? Critérios científicos, critérios sistemáticos para dizer o que é a crítica, né? Essa categoria da crítica. Quem é que é crítico mesmo, né? Porque senão todo mundo agora entra no âmbito do crítico, né? E aí ele demarca no texto dele, depois eu falo das categorias, porque a gente vai ter lá um momento para isso. Ele demarca primeiramente a dialética materialista histórica enquanto uma postura, uma concepção, uma postura diante do mundo, né? Um método que permite uma apreensão radical, ou seja, que vai à raiz, né, dos problemas. Aqui a gente está pensando, vamos pensar aqui na educação física, vai à raiz do que é educação física, como surgem os objetos da educação física, né? Como é que surge a ginástica, como é que surge, quais são as relações sociais que né, se mexeram, que se confrontaram, né, para que fosse produzida as lutas, as danças, os esportes, né? Ou seja, a gente tem que ir à raiz, né? A proposição do método material histórico é esse, né? E a raiz. A apreensão radical da realidade enquanto praxis. Isso é unidade da teoria e prática na busca da transformação e de novas sínteses no plano do conhecimento, no plano da realidade histórica. Esse quadradinho aqui, ele é a síntese do texto inteiro. Então, tem 3 partes nesse texto do Frigoto. Primeiro, que fala, né, dessa postura, concepção do mundo, do materialismo enquanto um método e do materialismo enquanto uma praxis. Então, é ao mesmo tempo o método materialista histórico, ele é ao mesmo tempo uma concepção de mundo, de como eu vou me relacionar com o mundo, né, ou seja, como eu vou me apropriar do mundo, e ele é um método, e como eu vou agir nesse mundo, ele é uma praxis. Por isso que ele é tão rico, né? Que ele não separa teoria e prática, né? Ele não separa quem eu sou, o que eu penso do mundo, da forma como eu vou pesquisar, da forma como eu vou agir. Aí vocês podem perguntar, tem gente que faz isso? Oxe, tá cheio. Né? Falar igual aqui, né, Cássio? Oxe, tá cheio. Que sentido? O que eu posso dizer? É exemplo de pessoas que são pessoas, assim, queridíssimas, pessoas incríveis, né, que tem uma visão, né, super crítica e tal. Aí quando vai para a educação física, vai para a abordagem desenvolvimentista, né, reduzir toda a educação física a desenvolvimento motor, né. Pessoas que fazem, assim, né, super crítica ao racismo, que é super necessário, né, a LGBTfobia, pessoas que estão com um discurso super avançado, mas quando chega na educação física, vai para o desenvolvimento motor. Então, isso é problemático, né? E aí o materialismo histórico está quanto uma teoria do conhecimento de como conhecer a realidade, mas lembre-se, não é conhecer só para conhecer, é para alterar a realidade. Então, é uma visão, concepção de mundo, que a gente quer alterar a realidade para alguma coisa. A gente não quer alterar por alterar, a gente quer alterar porque a gente quer superar essas relações degradantes. Né? Tá vendo aí a Amazônia, né, sendo atacada, os nossos povos originários sendo atacados, né? Então, isso é uma postura diante do mundo, né? Então, o método materialista histórico quer conhecer essa realidade, mas para agir nessa realidade em direção à construção de outra realidade, né? Então, esse quadrinho aqui ele é fundamental, porque ele sintetiza tudo. E aí, no segundo momento, ele vai falar do monismo materialista, em contraposição à concepção do pluralismo e ecletismo metodológico, que ele vai chamar de uma espécie de sopa metodológica, né? Bom, aí, antes de entrar aqui, né, eu não sei se alguém tiver algum elemento, alguma coisa que queira, né, comentar, senão aí a gente avança. Acho que a gente pode avançar e no final a gente conversa. Pronto. Então, vamos embora. E aí, a dialética materialista encontrou uma postura, um método, uma praxis, né, eu já falei bastante, mas aqui eu quero destacar, né, já falei da lógica formal e a lógica dialética, e eu vou só
desse slide aqui, destacar esse balãozinho aqui, essa última coisa, né? O conhecimento do real, a relação entre sujeito e objeto, né? Porque essa lógica formal, né, e a lógica dialética são duas formas de conhecer a realidade. Elas estão e conhecer a realidade, né, se sintetiza nessa relação entre o sujeito que quer conhecer e a relação dele com o objeto a ser conhecido. Então, essa é uma síntese da filosofia, né? Que é sempre a relação sujeito-objeto. É uma linguagem da filosofia, de que o conhecimento do real é sempre uma relação entre sujeito e objeto, ou seja, o sujeito que se pergunta por essa realidade, que pergunta, né, que indaga essa realidade, e o objeto que é essa realidade, um fenômeno, algo que a gente precisa conhecer, necessita conhecer, sem o que a gente não consegue avançar, né, enquanto ser humano. E aí, só para dizer que a lógica formal trata dessa relação sujeito-objeto de uma forma, e a lógica dialética trata dessa forma essa relação sujeito e objeto de outra forma, né? Então, ele está dizendo aqui que a dialética é uma postura, né, uma concepção de mundo. E aí, vamos ver. Né? Aqui a gente recuperou a Marilena Chauí, ajuda bastante para quem está iniciando, né, o livro Convite à Filosofia. Eu trouxe para complementar aí o texto do Frigoto, né? Então, ela vai explicar, né, o que é o idealismo, né, o pensamento formal, a metafísica, o idealismo. De aí que esse pensamento orienta visões metafísicas de todas as matizes, né? E aí a metafísica, ela vai explicar, né, as principais características desse pensamento formal, na lógica formal, né? O princípio da identidade, o da não contradição, ou da razão suficiente, ou da causalidade, né? A lógica dualista da causa e efeito, né? Na educação física, é cheio disso, né? Então, a gente vive muito numa lógica formal. O que é essa lógica formal? Isso é tão importante, porque quando a gente olha para um conhecimento que a gente quer tratar na escola, da educação física, a gente fazer um esforço, porque a gente nem sempre vai conseguir, mas a gente fazer esse esforço de sair da lógica formal para explicar esse conhecimento para as nossas crianças. E a gente buscar uma lógica dialética. Aí, o que é a lógica formal? Lógica formal, em síntese, né? Aqui, esse princípio da identidade, é que o que eu vejo é o que é. Então, eu estava explicando isso para meus alunos nessa semana passada, né? Então o que eu vejo é o que é. Então, vamos pegar aí um jogo de futebol, né? Do Campeonato Brasileiro. Aí tá lá os 22 jogadores em campo, o juiz, não sei o que, não sei o que. Pronto, aí se eu peço para você explicar o que é o futebol, o futebol é isso, são 22 jogadores em campo, o juiz e as duas bandeirinhas e o jogo correndo. Isso aí é o futebol. Isso é a visão imediata do futebol. Mas para aquela partida ali acontecer, a quantidade de relações sociais que se estabelecem, né, que vai de todo os contratos, né, futebolísticos da mercadoria jogador de futebol, os contratos de transmissão das partidas, né, milionários, é tanta coisa que está ali envolvido que é muito simplista. Qualquer pessoa pode explicar, do ponto de vista da lógica formal, os conteúdos da cultura corporal na escola. Não precisava ser um professor formado em 4 anos. 4 anos estudando diariamente, né, para a gente ir lá e explicar o que qualquer pessoa explica. Se eu for para a escola explicar que o futebol é uma modalidade esportiva que tem 22 jogadores, um árbitro, 2 bandeirinhas, 90 minutos, 45, 45, gente, quem precisa de professor de educação física para explicar isso? Mas isso é a lógica formal. E nós estamos propondo que a lógica dialética supere isso, né? Então, o princípio da identidade é isso. Eu olho e explico a realidade com o que eu vejo, com meus sentidos. O da não contradição, ou seja, uma coisa é uma coisa para a lógica formal e só pode ser ela mesma.
ela não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ela não pode ter o princípio da contradição, né, dentro dela. A gente, um exemplo muito importante, né, desse princípio da contradição, tudo é contraditório, qualquer coisa que a gente, né, veja é contraditório. Por exemplo, o fenômeno esportivo, né, em si, ele é um fenômeno extremamente contraditório. Porque ele é e não é ao mesmo tempo. Ele é e não é o quê? Vocês podiam dizer aí. Ele materializa, né, os princípios, né, da sobrepujança, da competitividade, mas ele também, né, ele é e não é, ou seja, ele também tem outros aspectos que contraditoriamente, né, diz respeito a ele mesmo, aquele próprio fenômeno que ele é a expressão do grau de desenvolvimento da humanidade, né? Então ele é um fenômeno extremamente contraditório. Ele só é esporte por conta dessa composição de coisas que tem, né, dentro dele, das suas características que fazem com que ele seja o que ele é. Então, dizer que o futebol é só 11 contra 11 no campo de futebol é o princípio da não contradição, é só dizer ele é isso, né? Então, ele não tem nenhuma contradição. E aí, o que a gente, do ponto de vista do conteúdo, né, que a gente vai tratar na escola, é a gente sempre olhar o conteúdo pela via das suas contradições, né? Ele é e não é ao mesmo tempo, né? Ele tem a sua própria negação dentro dele mesmo, né? Então, a gente sempre reconhecer. Tem gente que insiste em dizer que a capoeira, até respirar, ai, capoeira é jogo, capoeira é cultura, capoeira é tudo, menos, né, a luta, né, expressão, né, das relações contraditórias, né, que geraram essa atividade da cultura corporal, que é a capoeira, né? Então, ela é sempre feita uma asepsia, digamos assim, né? É sempre feita uma simplificação, é sempre um simplismo. Vamos simplificar, né? Então, a gente apresenta o aspecto não contraditório, né, desse conhecimento para as crianças. E o que a gente está querendo com o materialismo histórico, lá dentro do coletivo de autores, é olhar para esse conhecimento como algo fruto de uma contradição, né? Que se expressa na própria atividade, né? É tão engraçado quando diz, aqui a capoeira é só dança, é só jogo, e tem um monte de golpe, né? Então é muito contraditório isso, né? É uma luta, né? De fato é uma luta, é uma expressão da luta de classes, né? Acho que é uma das expressões aqui no Brasil, né? A expressão mais direta, né, da luta de classes, que continua até hoje, né? Com o racismo estrutural que a gente vive. E o da razão suficiente da causalidade, que é isso, né? Sempre reduzir tudo a uma relação causa e efeito. Né? A educação física, nossa, é muito forte isso. É sempre buscar as causas para aquele fenômeno, né? Então, aconteceu alguma coisa, vamos buscar as causas. A relação reduz toda a complexidade das relações sociais, né? De tudo que acontece é uma relação causa e efeito. Né? Então, é isso que a gente está criticando, né? E isso leva a gente a ter uma postura idealista diante do mundo. Né? E aí, o que é que o Álvaro Vieira Pinto, a Marilena Chauí, o Gaudêncio Frigoto, né, entendem por idealismo. Porque a gente é sempre bom a gente entender o que é o oposto para a gente saber o que fazer e o que não fazer. Né? Então, o que é a realidade, né, para essa concepção metafísica, idealista, da lógica formal? Né? É estruturada sempre pelas ideias produzidas pelos próprios sujeitos. É o que o sujeito pensa que o mundo é que o mundo vai ser. Ora, né? Olha o limite disso. Pega qualquer tema aí da cultura corporal e vamos cada um fazer a nossa autoavaliação, né? Deixa eu pegar um exemplo.
Vamos lá, vamos pegar o judô, né? Uma modalidade esportiva, quer dizer, uma luta que foi apropriada, né, pelo fenômeno esportivo, hoje é uma modalidade esportiva, mas vamos tratar como luta. Se eu fosse tratar o judô numa concepção idealista, eu ia fazer o quê? Eu ia pensar, o que é que eu acho que é o judô? O que é que eu sei sobre o judô? Ah, é isso. Ah, o judô é isso. Ah, então o judô é isso. É o que eu penso que é o judô. Aí, numa postura dialética, né? Por outro lado, se a gente fosse pensar na postura dialética, eu vou para as fontes científicas, né? Eu vou buscar as relações sociais e no modo de produção em que surge essa luta, né? Onde é que surge essa luta? Ah, no Oriente, o que era que estava posto naquele período, né? Como é que era que, né, se desenvolviam as lutas de classe, como é que se desenvolvia, né? E aí a gente começa a compreender com profundidade aquele objeto. Ele não vai ser só o que eu penso, é o que ele é na realidade. Eu vou tentar apreender nesse movimento da realidade o que ele é. Fazer esse esforço. Nem sempre a gente consegue, não, né? Porque não é fácil, mas a gente fazer esse esforço é importantíssimo, né? Para explicar com profundidade quais foram as relações sociais. Dizer assim, judô é uma relação social. Mas que relação social é essa? Eu vou lá buscar, me debruçar, investigar, pesquisar, fontes seguras, fontes científicas, né? Tem gente dizendo que a educação física é o que os sujeitos acham que ela é? Tem, né? A perspectiva pós-estruturalista diz isso. A perspectiva idealista diz isso, né? Que a educação física é o que a gente acha que ela é. E, na verdade, lembrem-se, os objetos corporais estão postos na realidade. A escola e o professor da educação física vai se apropriar desse objeto, vai transformar isso no conhecimento escolar para apresentar para as crianças e jovens na escola, né? E aí esse método ajuda a gente a não cair nesse pensamento formal, nesse pensamento idealista, né? Bom, vou passar esses slides, podem aprofundar depois, né? Aqui, né, aprofundando um pouco o pensamento dialético, né, nessa perspectiva materialista. Em síntese, né? O reflexo dessa realidade que a gente tenta aprender para explicar o objeto da cultura corporal, né, é uma apreensão subjetiva da realidade objetiva, né? Então, esse movimento, o reflexo no nosso pensamento do que é a realidade é a dimensão do pensamento dialético, e não o contrário. Não é nosso pensamento que determina o que é a realidade, né? É a realidade que a gente vai tentando investigar, tentando conhecer essa realidade e vai trazendo ela para o nosso pensamento, né? De forma contraditória, às vezes de forma parcial, às vezes de forma mais completa, mas é esse esforço, né? O que está no nosso pensamento, a gente aprendeu, né, dessa realidade. Que aí você vai tratar do conhecimento da educação física de forma mais fidedigna, né? Do que ficar, né, dizendo, né, somente o que eu acho que venha a ser aquela coisa. E por isso ela vai ser assim, né? A força do meu discurso ter mais força, né, ser maior do que o que a realidade está demonstrando para a gente, o que é esse fenômeno que a gente quer aprender, né? Bom, deixa eu avançar aqui, porque aqui são mais coisas que vão aprofundando, né, isso que eu estou explicando, né, e aqui ele arremata. Eu acho que essa citação do Álvaro Vieira Pinto, o Álvaro Vieira Pinto é um filósofo importantíssimo, brasileiro, né, já não vive mais, mas tem uma obra importante. Ele vai dizer, então, né, em síntese, essa primeira parte, retratar o modo de formação do pensamento, né, acompanhando a via evolutiva seguida, né, pelo animal que o possui, o próprio ser humano, né, desse modo, ver-se-á como as estruturas nervosas superiores chegam a um grau de perfeição que as habilita a representar as propriedades das coisas em caráter abstrato e universal. O que é que ele está dizendo aí? Nós, seres humanos, temos uma capacidade
plástica do nosso córtex cerebral. Inclusive, a professora Michelle explicava isso para a gente quase diariamente. Nós temos a capacidade plástica do nosso córtex cerebral criar novas relações entre os neurônios, né? E essas novas formações neuronais, elas são reflexo material da nossa apropriação da realidade. E ali se fixa e a gente forma o nosso pensamento ali, né? Aí, num exemplo mais simplista, né, que o Saviani traz para a gente, que a gente sempre brinca, quem aprende uma vez a andar de bicicleta nunca mais esquece, né? Porque aqui, aquela apreensão das propriedades constitutivas da bicicleta em relação ao solo, né, e ao movimento que se faz, e tudo aquilo vai criando novas propriedades que a gente torna uma segunda natureza nossa, né? Então, a gente se apropria das propriedades das coisas. A cultura corporal não é diferente. A gente começa a estudar, que a gente se debruça, né, sobre o objeto da cultura corporal, sei lá, ginástica, o jogo, a luta, a dança, tudo. Nós vamos criando novas estruturas nervosas superiores que representam no nosso pensamento a propriedade do jogo, da luta, as propriedades que constituem e fazem com que o jogo seja o jogo e não seja ginástica, e não seja esporte, e não seja dança, e etc. Né? Isso é o pensamento dialético, né? É a gente se apropriar das propriedades constitutivas das coisas, né? A gente quer aprender a realidade, a gente quer entender essa realidade para quê? Para atuar sobre essa realidade e alterar essa realidade. E aí, a gente combina essas representações que a gente faz no nosso, de caráter abstrato, né? Dentro do nosso pensamento, e elas refletem corretamente as relações existentes na própria realidade. Então, é como se a gente refletisse, né? A gente quer fazer um esforço para que esse reflexo no nosso pensamento seja o mais fidedigno possível do que ele está refletindo, que é a própria realidade, né? Sem essa atitude, peraí aqui, né? Sem essa atitude, né? Que pensa o pensamento no processo de sua gênese material, ou seja, nós estamos aqui pensando sobre como é que forma o nosso pensamento, né? E da sua gênese material, ou seja, a gênese da própria realidade, né? Onde se origina o nosso pensamento, né? Na própria realidade, né? E aí o nosso esforço é de aprender essa realidade com o nosso pensamento, né? Pensa o pensamento no processo da sua gênese material, da sua história natural, é possível chegar a constituir a verdadeira teoria da dialética, em condições de fazê-la útil à compreensão da ciência e da pesquisa científica. E aí, essas duas concepções básicas, né, que eu falei do idealismo, que acha que as ideias determinam a realidade, é o que a gente pensa que vai determinar a realidade, em contraponto ao materialismo histórico, né, que quer apreender essas relações sociais, né, e colocá-las, né, refletidas no nosso pensamento para que a gente possa agir, né, de uma forma superior nessa realidade, porque a gente conhece a realidade de uma forma mais fidedigna, né. Bom, eu acho que eu vou passar aqui e depois a gente pode aprofundar se for o caso, que é o exemplo, né, do materialismo e do idealismo, confrontando a perspectiva desenvolvimentista e a perspectiva da abordagem crítico-superadora, né? Porque eu estou preocupada com o tempo também, para não deixar de tratar algumas outras questões, né? A dialética material histórica enquanto método de análise, lembrando, né, que são 3 aspectos, né, a visão de mundo, o método e a praxis, né? Esse é o segundo item que o Frigoto chama a atenção, enquanto um método de análise, né, o método como algo que faz a mediação entre nós e a realidade, né? Então, a gente se apropriar dos elementos desse método ajuda a gente nessa tarefa, né, que está aqui de aprender, revelar e expor a estruturação, o desenvolvimento e a transformação dos fenômenos sociais.
Veja, né? Que a gente quer tudo isso, né? O método materialista histórico dialético quer tudo isso. Enquanto que o método da lógica formal não quer nada disso, né? Então, só para a gente ir cotejando um com o outro e a gente ver as diferenças, né? Como é diferente. E isso tem um rebatimento para o nosso trabalho, né? Na escola. Então, o método de análise da realidade, ou seja, se a gente pegar a educação física, um método de análise de como os objetos da cultura corporal estão dados na realidade, como eles vieram se desenvolvendo, qual sua gênese, como eles vieram se desenvolvendo, quais as forças que fizeram com que, né, as forças sociais que fizeram com que ele fosse se modificando e chegasse até hoje da forma como é que ele é, né? Então, é isso que a gente pretende, né, colocar o método, né, em função dessa ação, né? Bom, deixa eu seguir aqui, né? Ele vai iniciar o que é o método dialético materialista com as seguintes questões. Como se produz concretamente um determinado fenômeno social, né? Ou seja, quais as leis sociais históricas, quais as forças reais que constituem enquanto tal, né? E aí eu já dei o exemplo, né, da cultura corporal. O primeiro aspecto que ele vai caracterizar é que a dialética é um atributo da realidade e não do pensamento. Gente, isso é sensacional. As coisas se movem na realidade por o princípio da lógica dialética. Não é porque eu estou dizendo, não é porque a professora Cássia diz, não é porque ninguém diz, é porque é assim, né? É uma lei científica do desenvolvimento dos fenômenos na própria realidade. A gente faz o quê com o método materialista? Quer apreender esse movimento. É a dialética da coisa em si, a expressão que o Kozik usa, né? Quando a gente fala coisa em si, né? Coisa em si mesma, né? É como um fenômeno qualquer, a gente está falando da cultura corporal o tempo inteiro, né? Como é essa coisa em si? Como é essa cultura corporal, né? Esses fenômenos da cultura corporal em si? Eles não se manifestam imediatamente ao ser humano. E para chegar a essa compreensão, a gente tem que fazer um esforço, né? Para ir além da aparência, como eu expliquei. E aí, como se atinge, então, essa coisa em si, né? Então, é um esforço para aprender as leis dos fenômenos na sua concretude. E aí, como fazer isso, né? Aí ele vai dando elementos para a gente de como ter como ponto de partida fatos empíricos, né, que nos são dados pela realidade empírica, ponto de partida. É a porta de entrada. Né? A gente só sente que tem um problema, que a gente precisa responder, quando a gente lida com o fenômeno imediatamente. Só que só esse é o ponto de partida, mas só de se reduzir a esse ponto de partida não vai ajudar. Mas é importante considerar. Né? O Kozik diz que é um claro e escuro ali, que nessa aparência se manifesta, né, diversas coisas que estão lá na essência disso que a gente precisa captar, mas que não se dá de forma imediata. Em segundo lugar, superar as impressões primeiras, as primeiras impressões, né? As representações fenomênicas desses fatos empíricos e ascender ao seu âmago, às suas leis fundamentais. E o ponto de chegada será não mais as representações primeiras, né, do ponto de partida, mas o concreto no pensamento, né? É como se fosse a realidade de uma forma mais complexa e completa, né, no nosso pensamento, esse concreto pensado. É o que o Kozik e o Frigoto aí se apropriando dele propõe. Né? E aí essa trajetória demanda um esforço, um trabalho, né? E por isso mesmo, o conhecimento da realidade é histórica, né? Um processo de apropriação teórica, isso é, de crítica, interpretação, de avaliação dos fatos, processo em que a atividade do homem, do cientista, é condição necessária ao conhecimento objetivo dos fatos. Então, a gente vive um momento agora de negacionismo científico, né, no Brasil. A negação dos fatos é uma coisa, assim, tão absurda, né, que a gente não consegue nem conceber, né, assim, como é que as pessoas conseguem agir na realidade
tão descolada dos fatos, né? Então, falam-se coisas absurdas e as pessoas aceitam, né, aquilo como a verdade. E não procuram saber quem está dizendo isso, por que está dizendo isso, o que está por trás disso, né? Um pouco do que o COSIC está aí problematizando, né? Que a gente precisa primeiro partir dos fatos e depois saber o que está por trás disso tudo, né? Aqui eu vou, né, focar nessa questão da investigação. O COSIC traz para a gente também, né, elementos para como fazer isso, né, como a gente investigar a realidade. E aí tem que recolher a matéria nas suas múltiplas dimensões, as suas propriedades constitutivas, né? Aprender o específico, o singular, a parte, os seus liames imediatos ou mediatos com a totalidade mais ampla, as contradições, em suma, as leis fundamentais que estruturam o fenômeno pesquisado. Né? Aí vamos desenrolar esse parágrafo aqui, do que danado é isso de singular, né? Particular e por aí vai. Eu vou... aqui eu trouxe também um parêntese, né? Trouxe um texto do Galvão, do Lavoura e da Martins, para explicar um pouco essa história, né? Como é que a gente vai se apropriar dos fenômenos, né? Então, o fenômeno, ele é ao mesmo tempo particular. Então, o materialismo histórico-dialético, a despeito das críticas que se faz, a gente sim considera o particular. Sem o particular não existe realidade. Que danada é isso de particular, né? É o fenômeno em particular que a gente está investigando. É a coisa como ela se expressa para a gente, né? Como ela está posta de imediato para a gente, é o particular. Então, por exemplo, o exemplo de um particular. Eu trouxe até aqui as imagens, né? Por isso que a gente poderia ir direto para lá, mas vou dar a explicação primeiro, depois a gente vai para lá e a gente aprofunda essa história do particular. Mas é o fenômeno em particular, como ele se apresenta para a gente, que a gente olha para eles, olha, isso aí merece ser investigado. Né? É a coisa em si, é a coisa como ela se apresenta para a gente. Né? Então, o fenômeno particular a competição, pronto, vai ter a competição de... Vai começar agora no dia 4, o Pan-Americano de Ginástica Artística aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, você vai ver ali a ginástica em particular, né? A ginástica acontecendo. A ginástica na realidade ali acontecendo, né? Uma manifestação da cultura corporal da ginástica ali acontecendo. Aí, eu quero investigar esse Pan-Americano. Pronto, é o meu particular. Estou delimitando, dentro de todas as coisas da ginástica do universo que aconteceram, que estão acontecendo, eu estou delimitando que eu vou investigar esse particular, que é os Jogos Pan-Americanos de Ginástica Artística. Então, o particular é isso. E aí, toda vez, do ponto de vista do método, eu tenho que identificar os traços essenciais e os traços universais, né? Ou os traços singulares, a gente pode usar também essa palavra, e os traços universais. Então, o que é o singular? Eu estou olhando para o meu Pan-Americano de Ginástica ali e eu estou vendo algo que diz só respeito àquele particular. É singular, né? Mesmo que seja a ginástica, que a ginástica é um dado das relações universais dos seres humanos, né? Mesmo que seja uma competição esportiva de alto rendimento, ou seja, outra expressão da universalidade das relações sociais, né? Mas tem algo ali que vai ser próprio só àquela competição do Pan-Americano, ali, 2021, governo Bolsonaro, Rio de Janeiro, pandemia, né? Tem uma singularidade que é própria àquela competição naquele ano, naquele momento, naquele local, que não vai se repetir em outros fenômenos. É próprio somente aquele fenômeno. É o singular. E tem as relações universais. Né? Tem as expressões universais. É ginástica artística,
é esporte de alto rendimento, né? Tem as relações universais ali, né? Postas. Então, o que é que eles estão indicando? Que a gente busque, né, essas transformações históricas desses particulares, que são esses fenômenos que a gente está estudando, os fenômenos em si, né, e busque, né, as relações entre, né, essas singularidades, diz respeito só ao que vai acontecer agora aqui no Rio de Janeiro, e a universalidade, né, as determinações do modo de produção capitalista, empresariamento, do esporte, né, e tantos outros aspectos históricos e universais que determinam como vai ser esse Pan-Americano de Ginástica aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, toda vez que a gente olhar para um fenômeno, eu vou lá para... E depois a gente pode voltar aqui. Toda vez que a gente olhar para um fenômeno, a gente olhar ele como ponto de partida, né? A sua particularidade. Aqui, né, outro exemplo, a modalidade de lançamento de disco, né? Dentro dos Jogos Olímpicos. Então, é uma particularidade, né? E aí, toda vez que eu olhar para uma imagem como essa, eu sou professor de educação física, e se eu me valho do método materialista histórico dialético, eu não vejo só a Andressa de Moraes aqui arremessando esse disco nos Jogos Pan-Americanos de Lima do Peru 2019. Eu vejo muito mais. Aí eu vou passar aqui bem rápido, né? É a mesma modalidade, só que numa singularidade diferente, né? Mas sofre as mesmas determinações do modo de produção capitalista, da esportivização, enfim, vários elementos explicativos que estão expressos aqui, ó. Tem a marca Nike, né? Nissan, são elementos, né? Os aparelhos, né? O que está aqui nessa cena, a gente vai se desdobrando, né? Em elementos para a gente ir puxando as relações que estão por trás, que determinam, né? Por que esse atleta está aqui dessa maneira, está sentado diferente dessa atleta que está em pé, e por aí vai. E aqui já é outra cena, né? A gente já tem outros elementos a partir dessa cena, né? Da mesma modalidade. Aí se perguntar quem é esse, né? Aí é um atleta brasileiro no decathlon, né? Então, é a mesma modalidade, né? Lançamento, o arremesso de disco, mas em outro contexto, mas ainda nos Jogos Olímpicos, né? E aí se perguntar por que ele ficou na 19ª colocação geral. Por quê? Aí vamos explicar, né? Então, ele está aqui. Aqui é outra imagem, né? A mesma modalidade, né? Só que isso é uma cena de um filme, a abertura do filme Olímpia, né? Produzido por Leni Riefenstahl, que foi contratada pelo Hitler para filmar as Olimpíadas de Verão de 1936 para provar a superioridade da raça ariana. Né? Isso aqui é na abertura, né, do filme, eu indico, né? Vocês assistirem esse filme, tem cenas sensacionais do Jesse Owens colocando por terra, né, a tese eugenista, tudo filmado, ainda mais e disponibilizado para a nossa geração assistir, que é maravilhoso, né, e o Hitler fica lá arrasado, né, porque, enfim, mas usa essa pessoa, que é um homem branco, diferente do outro, né, que é um homem negro, na foto anterior, né, um homem branco, despido, com toda uma simbologia, né, que remonta, né, a essa imagem que está lá no Museu Nacional de História de Roma, que é o Discóbulo de Miron, que foi descoberta, essa é uma das poucas esculturas que foram descobertas de forma inteira, né, a maioria está sem a mão, está sem a cabeça, está sem o pé, ele estava intacto, né, praticamente intacto,
escultura, e estava num jardim chamado Jardins Lamianos, que são jardins da aristocracia, né, digamos assim, da época, da classe dominante da época, né? Imagine isso, eram símbolos, né, de uma cultura que também se colocava numa cultura de pessoas que tinha uma classe que dominava naquele período, né? E quem poderia acessar essa cultura, né? Então tem toda uma simbologia, né, nessa modalidade esportiva. E aí quando a gente recupera a lógica, né, recupera esse percurso todo, né, e volta lá para, né, para a nossa primeira imagem, que é a mais recente, né, de 2019, é a gente olhar para ela e ver tudo isso, né? E para isso a gente precisa estudar muito. Não é simples, não é simplista, não é lógica formal, é lógica dialética, é a gente olhar as determinações, o que é de relações sociais, né, que tudo que estão por trás, que sustenta, né, o esporte de alto rendimento, né, a forma como isso foi constituído no Brasil, quem pratica, por que pratica, que condições tem, que condições não tem, um monte de explicação que vai para além da mera aparência, né, mera aparência do fenômeno. Então, eu acho que eu já falei para caramba, Cássia. Acho que já tem bastante elementos aí para a gente pensar, né? Teria bem mais coisas, mas a gente pode ir falando à medida que eles forem perguntando, né? Quiserem aprofundar. Acho que já deu bem, assim, já foi bastante coisa, né? Sim, primeiro a gente quer te agradecer muitíssimo, né? Eu acho que essa é uma primeira aproximação brilhante aqui para o nosso grupo. E aí reforçar, né, que não é simples nem simplista, demanda estudo, muito estudo, né? E a lógica dialética não é rasa, então não tem como a gente compreendê-la e nem viver a vida, né, na perspectiva dialética se a gente não consegue compreender uma série de elementos. E não tem como aprender num estalo, né? É uma coisa de sucessivas aproximações mesmo, né? Mas assim, agradecer muito, 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 Joelma, que foi espetacular. A tarefa de rever a gravação, né? Daqui a alguns dias e tentar apreender outros elementos, acho que vai ser uma tarefa do grupo todo. E aí, a Letéia já se colocou aqui para perguntar, né? Então, inclusive a Letéia me fez essa pergunta numa aula, né, na disciplina de didática que eu estava falando, né, da formulação dialética de compreender, né? E ela me perguntou sobre a lógica dialética, só que, obviamente, a minha resposta foi bastante curta, então aproveita, Letéia, pergunta de novo aqui para a Joelma, que ela vai te explicar bem melhor. Pode fazer sua pergunta, Letéia. E aí, quem mais quiser perguntar ou fazer algum comentário, né, pode se inscrever aqui no chat ou levantar a mão, enfim. Como o Joelma falou antes, a gente, né, estamos em poucos, então a gente pode bater um papo de forma mais, sem tanta organização formal, né? Aletheia, contigo. Tá bom, obrigada, professora Cássia. Boa tarde, professora Joelma. Prazer estar aqui hoje. Que bom que eu entrei, professora Cássia. Aprendi muita coisa. Eu tenho uma dúvida, assim, né? Deixa eu só tentar primeiro formular, porque tá tão dúvida na minha cabeça que eu não consegui nem formular a pergunta ainda. Assim, a dialética marxista, né, dialética histórica, enquanto metodologia de pesquisa, eu consigo já perceber bastante. Tá mais claro assim na minha cabeça, como os exemplos que a senhora trouxe, né? Por exemplo, de fazermos estudos e utilizarmos essa metodologia, como a senhora colocou nas imagens, eu consegui captar. Agora, sim, na minha prática, digamos, em sala de aula,
numa aula, por exemplo, com a educação infantil ou com o ensino médio até pode ser. Em que momento naquela minha prática de aula, eu nem falo assim da aula teórica, né, com os alunos, mas vamos pegar ensino fundamental, porque no ensino médio até que eu acho que eu consigo perceber um pouco mais dessa dialética, né? Mas no ensino fundamental, talvez na educação infantil, como é que eu aplico a perspectiva dialética numa aula prática de educação física? Para mim ainda está muito abstrato, assim, pelo menos na minha mente, né? Maravilha. Tem mais alguém? Não, ninguém se inscreveu ainda. Essa pergunta é, assim, sensacional, né? Muito boa. A gente vem se debruçando sobre isso e é assim, Aletheia. Ver se eu consigo explicar em poucas palavras algo muito complexo. O coletivo de autores reconhecendo isso, essa necessidade, até está aqui ainda projetado, né? Nesse cantinho esquerdo, está escrito assim: nesse movimento de volta, se recompõe no pensamento uma perspectiva de totalidade acerca do objeto estudado. Então, de ida e volta, né? De ir até a última imagem e voltar, né? É a gente recompor essa totalidade. Como é que o coletivo de autores e abordagem crítico-superadora pensou isso? Na constituição do conhecimento a partir dos ciclos de escolarização. Quem tem a noção de totalidade do conhecimento, em tese, a princípio? O professor, né? Aí o que o professor faz? Ele vai, a partir das características do destinatário, né? Na lógica de que a gente está reconhecendo que as crianças têm determinadas características na primeira infância, depois, né, quando elas passam para o Fundamental 1, elas têm outras características determinadas socialmente, inclusive, né, e não biologicamente, como o Gotani, né, gosta de colocar. Quando elas passam para o Fundamental 2, né, elas já começam a ter outra característica, entrar na adolescência, né, adolescência inicial, e no ensino médio já se aproximar ainda da adolescência, entrando na fase adulta. Então, isso são características sociais que a gente tem que considerar. E aí, o coletivo propôs que a gente fizesse isso tendo uma visão de totalidade desse percurso, né, do percurso de formação. É claro que, na minha cabeça, a professora Lígia Márcia Martins, que trabalha com a psicologia histórico-cultural, né, ela investigou muito, né, se aprofundou muito nessa perspectiva do desenvolvimento humano, né, do desenvolvimento do psiquismo. Ela diz assim: é possível ensinar bebês, né? Aí tem muita gente que ensinar cultura corporal, ensinar educação física a bebês, como assim, não sei o quê, né? Então, nessa visão de você olhar para o processo de escolarização como uma totalidade e que cada momento nós vamos aproximar as nossas crianças, desde bebês até depois que elas passam, né, para fase pré-escolar, até quando elas, né, vão para o ensino fundamental, a gente vai aproximar dos aspectos desse conteúdo, né? E aí cada fase a gente pode nos valer a partir das características de cada uma das fases. Eu até tenho um material aqui, eu poderia até projetar só um slidezinho só para mostrar para vocês. E teve uma live muito interessante do Davi Romão, né, no nosso seminário de ginástica. Ele fez a ginástica na educação infantil, né, nas creches, a coisa mais, né? E aí, o que é isso, né? A gente está sempre, os bebês, as crianças na primeira infância, né, entre 1 e 3 anos de idade, vamos pegar, né, para ser o desafio ainda maior. Então, elas estão numa fase que a gente chama de objetal manipulatório, elas se apropriam do objeto como um todo. E nós vamos explicar para elas significações sociais daqueles objetos, né? Então, o professor de educação física, conscientemente, sabe, tendo a dimensão de totalidade desse conhecimento, ele não vai simplesmente pegar uma bola e dar para a criança ficar lá aleatoriamente brincando com a bola. Não, ele vai apresentar as significações sociais daquela bola para a criança. Então, vai brincar com cestinhos, né? De brincar de arremessar, vai brincar com ela de lançar a bola, de rolar a bola, de fazer várias brincadeiras e jogos com as crianças, né? Aí pensando no conteúdo esporte, remetendo, né, esse conteúdo esporte.
ele é o mais geral, mas que a gente está apresentando alguns aspectos, né, aproximando a criança desse mundo das objetivações da cultura corporal, dentro das possibilidades dela, nem ensinar o que ela não é capaz de aprender, porque ela, por exemplo, né, entre 1 e 3 anos, ela ainda não tem a linguagem desenvolvida, né, a ponto, né, de saber conceitos, etc. Como você mesmo colocou, é mais fácil no ensino médio, né, porque é mais fácil a concepção dialética, etc. Mas, quando ele está entre 1 e 3 anos, ele não tem a linguagem mais, a gente pode, as primeiras palavras, né? A gente pode ensinar as palavras que dizem respeito a esse conhecimento, né? Então, já desenvolver uma prática que não exclui só isso, né? Imagina, quando essa criança sai dali, aí vai para outra escola, né? No Fundamental 1, ela sai da educação infantil, chegou no Fundamental 1, aí ela pega um professor que segrega, que separa, que não sei o que, ela já vai estranhar, porque ela já apreendeu outros tipos de relações que o professor propôs, né? Já quando ela já passa entre os 3 e 6 anos, né? Tem uma outra, ela entra numa outra fase, né, do jogo protagonizado, a atividade principal dela, social principal dela é o jogo protagonizado, ela fica imitando o mundo dos adultos, né, brinca de médico, brinca de motorista, brinca de um monte de coisa. E nós temos muitas histórias para contar da educação física que a gente pode protagonizar com eles, né? Eu dava um exemplo essa semana para meus alunos, tem a história da maratona, né? Porque a gente não pode contar a história da maratona para eles, né, e protagonizando e brincando da maratoninha na escola, explicando para eles. É um conceito da educação física, algo, né, que depois, adiante, a gente vai ver, né, como ele vai se tornando, né, mais humanizado, porque ele vai aprendendo, né, esses pequenos conceitos que vão constituindo uma totalidade no pensamento dele à medida que ele vai ascendendo, né, aos níveis, né, de escolarização. Essa é a proposta do coletivo de autores. Claro que isso não se dá fora de seríssimas contradições, né? Mas... Professora? Oi. E se no caso, por exemplo, eu trabalhasse conteúdo de jogos e brincadeiras, o fato de eu trazer diferentes jogos, até diferentes brincadeiras de outras culturas, possibilitando esse acesso da cultura corporal de uma maneira mais ampla, eu estaria contemplada, né, na dialética? Sim, sim, né? Porque você está tendo essa noção. Você não está ali colocando um jogo aleatoriamente, você está colocando com uma intencionalidade. Essa intencionalidade, ela é fundamental para quê? Para eu selecionar, esse jogo vai entrar na minha aula, esse não vai. Por quê? Porque tem uma intencionalidade, né? Tem jogos que, né, proporcionam relações sociais mais humanizadas, que é preciso que as crianças aprendam isso, que se elas jogassem fora da escola, elas não iam pensar dessa maneira, fazer dessa maneira, observar esses detalhes, essas coisas, então, que são necessárias, né? E aí a gente pode selecionar, né? Na rua ele pode brincar do que ele quiser, mas aqui na escola nós vamos apresentar esse jogo. Por que esse jogo? Porque esse é um jogo que expressa uma cultura, né? E, e ainda mais, ver qual é a própria intencionalidade do próprio objeto que a gente está tratando, né? Como você está dizendo, jogos e brincadeiras. A Michelle tem uma citação incrível, né? Dela lá na entrevista dela, nessa entrevista que está lá no Coletivo de Autores Novo, né? A segunda edição. Aí ela diz o seguinte, e inclusive teve uma mesa essa semana, a gente, eu não sei nem que dia é hoje, já é segunda, né? Porque eu já fiz tanta coisa que eu tenho segunda-feira. Enfim, a semana passada, é isso. Foi a semana passada. Teve uma mesa com a Carolina Piquetti e a Juliana Pasqualini, né? E a Carolina Piquetti vai falar exatamente isso, da importância do lúdico, né? De como o lúdico por si só é algo humanizador, importante, né? Assim. E aí a gente tem que transmitir, apresentar para as crianças possibilidades do lúdico. E eu dizia para meus alunos, por quê? E aí problematizei com eles, por quê? Porque se a gente não apresenta isso, o lúdico para minha criancinha vai ser matar o gatinho. Eu já vi crianças achando o máximo, brincando de matar gato, gente, é paulada. É isso é muito sério. A gente pensa que não é sério ensinar brincadeiras para as crianças na escola, é seríssimo. Então, a brincadeira que a gente escolhe para apresentar para as crianças, apresentar o que é o lúdico, que é uma dimensão humana,
né, que é um aspecto da humanidade importante. Então, nós vamos escolher com critérios esses próprios jogos, essas próprias brincadeiras. São brincadeiras que avançam na humanização das nossas crianças, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Mas você tem toda razão, né? Aí eu só faria essa observação, né? De que... e eu esqueci de falar, por último, né, da Michelle. Qual é o comentário que ela faz, né? Que os professores de educação física são mestres em fazer a farsa, né, da educação física na escola. Pegar, por exemplo, ela dá o exemplo do jogo da amarelinha, né? A gente tem ela diz assim, o professor de educação física consegue a façanha de retirar o lúdico do jogo da amarelinha, né? Por quê? Porque ele fica lá fazendo jogo da amarelinha para trabalhar a lateralidade, para trabalhar, né, a força da perna, o desenvolvimento motor. Tem isso, gente, no livro do João Batista Freire, sem mentira nenhuma, em relação ao conteúdo do circo. É de cair o queixo. Parece que é mentira, mas é verdade. Está lá escrito, Educação do Corpo Inteiro, João Batista Freire. Você pensa que é a coisa mais revolucionária do mundo. Valeu, o que é que ele diz? Quando é para ensinar o circo na escola, o conhecimento do circo na escola, para que é? Pode trabalhar a força da perna, a força do braço. Gente, sabe? As atividades circenses são riquíssimas de relações sociais, né? Assim, em outro patamar, e a pessoa vai reduzir isso, retirar toda a ludicidade, o mistério, né? Sabe? Para trabalhar a lateralidade, o desenvolvimento, a capacidade motora fina, esse tipo de coisa, né? E aí a Michelle diz que nós, né, cometemos sempre essa façanha. E aí, nesse caso dos jogos e brincadeiras para as crianças, é fundamental apresentar, sim, para as crianças, faz parte da lógica dialética, sim, né? Preservar o motivo pelo qual a atividade surge na sociedade. Surgiu por quê? Porque capoeira, né? Porque é uma luta. Aí a gente desdobra outros aspectos que vão sendo agregados, né, ao longo da história. Hoje a capoeira não é só uma luta, né? Mas ela representa uma luta fundante, né? O que está no fundo. A gente não pode apagar isso. E isso é importantíssimo para a formação das novas gerações. Vai lá, quem mais? Espero ter ajudado a Letícia. A capoeira agora em muitos lugares é uma mercadoria, né? Como vários dos elementos das manifestações culturais que nós temos. Ninguém se inscreveu, a gente já está com o tempo avançado, mas assim, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, hoje é segunda-feira, mas a professora Joelma já está cansada, né, desde cedo, com atividades que demandam uma concentração, né, que demandam um gasto de energia, enfim. Porque se ninguém quiser fazer nenhum comentário, se ninguém quiser fazer nenhuma pergunta, a gente também pode encaminhar para o encerramento e deixar, a Karen quer, deixar aí um convite, se Joelma tiver coragem, de voltar um outro dia, né, Joelma, voltar um outro dia. Karen se inscreveu, pode falar, e Olene abriu a câmera, quer falar também, Olene? Ou só está mostrando a beleza para a gente? Karen, contigo. Olá, boa tarde a todos. Joel, uma satisfação ouvir de novo você. Eu participei do curso, né, do primeiro ofertado pela UFAL, Fundamentos da Pedagogia Histórico-Crítica. É muito bom de novo rever esse conteúdo, das coisas que não ficam assim tão esclarecida, né? Anexos que não são feitos no primeiro momento, nas primeiras aproximações, e é super importante para esse grupo que a gente está tomando à frente, eu e a Cássia, na verdade, mediando o conhecimento e com a sua participação, é muito, muito, muito importante, né? Então, assim, de agradecer de coração essa parceria que a gente está tendo com vocês da UFAL, a gente também faz o curso, né, de seminário de ginástica, participa, então, proporcionar isso a mais pessoas que estão em formação, a gente fica de coração muito grato, a gente sabe da pessoa, do que eu acompanho das lives, que eu vejo você, vejo o Ailton, a gente sabe das pessoas que vocês são, compromissadas, né, debruçadas a estar
contribuindo com essa proposta, né, que começou lá em 1992 com o coletivo de autores da professora Cilita Farel e a professora Michele, porque foram as que continuaram. Então, muita gratidão dessa contribuição para a gente daqui do norte, especificamente do Amapá. A gente fica com o coração cheio de gratidão e muita saúde para vocês continuarem contribuindo com a gente. Obrigada. Coisa boa, Karen. Poxa, que bom, que legal. Então, o Mel deu um outro close, foi deitar na caminha. Ou seja, é o sinal, então, para a gente encerrar a nossa sessão. Mas eu tinha anotado aqui, tem umas coisas, mas eu acho que a gente pode deixar para uma próxima conversa, porque como uma primeira aproximação, como eu disse antes, a gente já tem bastante elementos para discutir, né? Então, vou deixar em aberto, Joel, um convite para uma próxima vez, né? Mais para frente, quando a gente estudar também mais algumas outras questões e tal, e aí você retorna com a gente. E como diz a Karen, né, agradecer de coração, desejar muita saúde, coisas boas, para que vocês continuem, né, continuem com esse trabalho que de fato é bastante necessário, né, e é bastante rigoroso, e é bastante desenvolvedor da humanidade em cada um de nós, né. Então, eu agradeceria dessa forma. Se você quiser falar alguma coisa, senão a gente encerra. É só agradecer, né? É muito bom poder. É até um exercício, né, para a gente que é professor e professora, né? Tá sempre tentando explicar para outras pessoas, né, essa teoria que não é simples, mas é muito desafiadora e traz resultados assim muito que eu posso dizer, resultados muito importantes, né? A gente vê as crianças, né, se apropriando do conhecimento, sabendo explicar as coisas, né? Então, é incrível e vale muito a pena, né? Proporcionar que as crianças aprendam de uma outra maneira, tenham uma visão ampliada, né? Dessas coisas que costumam ser tão simplificadas para a gente, né? Que qualquer pessoa pode ensinar da educação física, né? Qualquer pessoa pode ser técnico de futebol, de handebol, de isso, de aquilo, né? E se a gente se debruça sobre esse desafio, né? A gente vai longe, né? E aí me coloco à disposição também para voltar sempre, tem bastante coisa. Esse semestre eu estava com a disciplina de aprendizagem e desenvolvimento da educação física, né? Então foi um desafio para mim também, mas foi bacana, porque aí veio várias questões, né? Essa questão dos ciclos de escolarização, né? Como essa pergunta que a Letícia fez, né? Muito importante. E aí vai botando o nosso pensamento em movimento, a teoria em movimento, né? É importante. Então, parabéns aí ao grupo do PIBID, parabéns, né, para vocês todos e todas por esse estudo, né, sistemático. Obrigada pelo convite e fico aí à disposição de vocês. Ah, que bom. A gente que agradece muito. A gente estava com oscilação na internet aqui em Macapá, eu acho que várias pessoas nem conseguiram abrir as câmeras, né, por conta disso, porque aqui a gente tem problemas corriqueiros com a internet, né. O João Paulo caiu, ele que ia fazer o nosso print, mas devem ter feito alguns prints, depois eu também te envio, tá bom, Joel? Muito, muito obrigada. E eu vou desejar uma boa tarde a todos. Ai, desculpa. Diga, Ana. Não, é porque eu consegui tirar alguns aqui durante a aula, eu tô com um aqui. Tem como? Querem tirar agora, se for o caso? Daí a gente podia abrir as câmeras, né? Para mostrar as belezas e deixá-las registradas. Quem puder, obviamente. O Walter já tá com a máscara dele. Tenho aula, daqui a pouco tem aula. Vou abrir aqui. O negócio é que esse computador ligar a câmera é um negócio. Pronto. Posso tirar? Alguém vai abrir? É só mais um segundo.
Geração. Ok. Pronto. Muito obrigada, Ana Clara. Então, mais uma vez, agradecendo Joelma, agradecendo a cada um e a cada uma que esteve aqui hoje, né? A gente tem outra reunião hoje à noite para tratar de um outro assunto. Eu vou, com exceção de Joelma, vou encontrar com todo mundo de novo. Beijos e abraços, se cuidem, fiquem bem e até daqui a pouco. Obrigada, Joel.